vamos a mais um Conexão CrossVox. Hoje nós estamos recebendo o Luiz Li. Ele é fundador e gerente de treinamentos da LGL, que é uma empresa de treinamentos, basicamente de energia solar, mas carro elétrico está na moda. Aí você está querendo comprar um carro elétrico aqui, você vai ter muita dica bacana. Luiz, prazer em te receber aqui, tudo bem? Muito prazer estar aqui nesse programa. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência, contar um pouco das novidades aí desse setor. Eu sou Luiz Li, nasci na China, eu vim com 3 anos de idade no Brasil. E quando cheguei no Brasil, minha família, eu me fez estudar, valorizou muito a educação. Eu fiz engenharia elétrica, na USP. E aí, quando saí da engenharia elétrica, eu fui trabalhar em uma empresa de energia e eu vi um potencial muito grande na parte de energia solar. Então, em 2015, a gente fundou a empresa, hoje já tem 9 anos de empresa, e a empresa é focada em treinamentos de instalação, projeto, toda a parte de montagem da documentação, a parte comercial. Então, é um curso bem completo, a gente tem 25 unidades no Brasil. E aí, no nosso curso, a gente sempre destaca a importância da energia solar, quanto está crescendo nesse mercado, e eu acredito que vai crescer pelo menos mais uns 15, 20, 30 anos aí de energia solar. É a tendência do futuro mesmo. Você falou, você cursou Sim. em faculdades importantes e tal, mas, na realidade, a prática é que está te mostrando como é que as coisas funcionam. Até porque a energia solar é uma coisa relativamente nova. Sim, na faculdade a gente quase via muito pouco. Eu lembro que tinha uma matéria só de energia fotovoltaica, mas os últimos 10 anos que no Brasil realmente popularizou. Eu lembro que a primeira vez que eu mexi com energia solar foi numa empresa que eu fui trabalhar como engenheiro, e nessa empresa tinha mais ou menos no Brasil só umas 100, 200 instalações no Brasil. Hoje já chegamos a 2,5 milhões de instalações no Brasil, e vai chegar pelo menos a 5 milhões nos próximos anos. Então, esse crescimento do mercado é o que também a nossa empresa está nesse setor aí. Isso tem a ver com os princípios de sustentabilidade, as ideias até dos seres humanos de um modo geral? Com certeza, com certeza. No começo, sem dúvida, as primeiras pessoas que usaram a tecnologia de energia solar foram aquelas que focaram na parte mais sustentável, da ecologia e tudo mais. Mas ao longo do tempo foi se provando que financeiramente também era muito bom. Então, no começo, quando eu comecei a trabalhar em 2015 com energia solar, eu lembro que os painéis eram muito mais caros, Eles tinham mais ou menos 200 watts, 250 watts, custava R$ 1.500. Hoje você tem um painel de dobro da potência, 500, 600 watts, custando R$ 800, 900 reais. Ou seja, ele quase diminui pela metade esse valor, mais do que metade. Então, esse preço que baixou e toda essa questão da sustentabilidade que fez com que crescesse esse mercado. Quando você trabalha, a sua empresa, basicamente, ela trabalha grandes indústrias ou ela trabalha também a pessoa que quer simplesmente colocar na casa qualquer dele? pessoa leiga também consegue trabalhar nesse setor. Então, a gente sempre ensina que não é necessário nenhum requisito para o curso. Lógico que para a questão do projeto, você precisa do engenheiro que vai assinar uma RT e tudo mais. Mas a questão de realmente montar uma empresa, de poder instalar, de vender, não é necessário. Então, eu tive alunos meus que até eram de áreas totalmente diferentes. Eu lembro que um era médico, o outro era da parte de veterinário, outro tinha uma outra área, mas eles queriam trabalhar com energia solar. Então, eles fizeram o curso e o curso já te prepara, quais são as empresas que estão no mercado, quais são os fornecedores, como fazer esse processo do passo a passo da documentação. Então, existe uma receita de bolo, vamos dizer assim, para você trabalhar com isso. E essa receita de bolo é o que vai fazer a pessoa ter sucesso. Então, hoje, eu estava até discutindo esses dias, a gente fez um levantamento, dos alunos que a gente deu, hoje, treinamento, mais ou menos 8 mil alunos, nesses 9 anos de empresa. E desses 8 mil alunos, em geral, 60%, 70% das pessoas consegue montar uma empresa ou se inserir no setor. Então, é uma taxa muito boa de sucesso porque a pessoa está buscando. Seja ela para colocação profissional, para trabalhar no empresa setor, seja para montar o próprio negócio nisso. E muitos dos meus alunos são empresas, já tem uma empresa hoje. Então, muita gente hoje já trabalha com alguma coisa relacionada à elétrica, seja CFTV, câmeras, alarme, seja questão de ar-condicionado. Então, muitos deles que trabalham nesse setor, eles conseguem entrar na energia solar com o curso. Então, o curso é o pontapé inicial para eles poderem ingressar no mercado. Ou seja, estamos abrindo um grande mercado de trabalho. É isso mesmo. Tem uma empresa, tem que ter funcionários. Exatamente. E aí a formação, a gente vai formar um integrador, que chama, que nada mais é que um empreendedor nessa área. Então, a gente forma outros empreendedores para crescer o negócio. E o Brasil todo. Então, hoje, no começo, quando a gente fundou a empresa em 2015, era só em São Paulo. E aí, de lá para cá, a gente viu que precisava de outras cidades. Então, hoje a gente tem no Rio, tem Salvador, Fortaleza, quase 25 unidades do Brasil. Então, a gente dá o treinamento do Brasil todo. Ô, Luiz, para mim, eu sou um jornalista. Sim. Para mim é coisa assim meio que
Nossa, que coisa complexa, que coisa difícil. Não é assim, pelo que você está falando, médicos e tal. Sim. O médico deve ter a mesma dificuldade que eu como jornalista. Sim. Né? Na verdade, assim, esse conhecimento inicial, né, que eu sempre falo que é conhecimento básico, mesmo a pessoa não da área, né, leiga, ela consegue tranquilamente. Por exemplo, eu mesmo gosto de ensinar o básico quando eu conheço alguém, assim, principalmente que não é da área, eu falo, ó, uma placa hoje, ela economiza em média 50 a 60 reais por mês na conta. Então, se o cliente gasta R$500, ele precisa mais ou menos 10 placas na casa. Isso quer dizer, é uma conta relativamente simples, você já consegue ter uma noção de quantas placas precisa, né? E aí, obviamente, tem alguns detalhes do inversor e tudo mais, mas em geral, com algumas informações básicas, já começa a crescer o negócio. E aí você, obviamente, vai se estudando mais, né? Nós temos módulos assim, mais avançados e tudo mais, e aí aprende mais. O brasileiro está entendendo a importância dessa mudança de energia? Sem dúvida, principalmente onde mais tem procura de energia solar é quando aumenta a energia, quando aumenta a tarifa de energia. Então, dói no bolso. Dói no bolso. Quando dói no bolso, cada ano que o governo informa lá, ó, vai ter aumento de 10%, aumento de 20%. Cada vez que tem aumento da energia, é onde tem a procura, tanto pelo instalador, quanto pelos equipamentos, pela instalação, e aí, obviamente, a gente dá os treinamentos, então mais gente também é formada para trabalhar nisso aí. Hoje, tem cidades no Brasil que tem falta da mão de obra, né? Então, a mão de obra ainda assim, mão de obra de qualidade, né? Ainda assim é uma mão de obra que falta no mercado. Ô Luiz, a maioria do brasileiro, ou quase todo mundo, está migrando para apartamentos, Sim. até para o espaço Sim, e tal. sim. Se eu morar num apartamento, Sim. mas o meu prédio não quiser a energia solar, certo. eu consigo ter uma energia solar só para o meu apartamento? Hoje existem vários modelos de energia solar, né? Um deles é o mais tradicional, uma casa, né? Então, coloca na sua casa, você recebe energia. Na questão do prédio, você tem várias formas, tá? Uma delas seria para usar, inclusive, na área comum do prédio. Então, se o prédio autorizar, pode usar na área comum. A segunda forma, você pode fazer em cima do prédio, fazer um sistema de cotas. Então, essas cotas, como funcionariam, né? Cada pessoa do prédio, o condomínio, que comprar essa cota, ele recebe o abatimento na própria conta. Então, isso também seria uma alternativa, né? Um sistema de cotas. E o terceiro modelo seria até ele participar de um sistema que chama de venda de energia por assinatura. Então, o que seria isso? Né? Existe um terreno que a pessoa consegue instalar uma usina de energia solar e esses créditos que são acumulados, a pessoa recebe no abatimento no próprio apartamento. Então, você consegue hoje, vamos dizer, se comprar de um terceiro, vamos dizer assim, essa energia mais barata. Então, você consegue ter uma economia mensal todo mês. Pera, deixa eu entender bem. Essa compra, né? Sim, cotas, sim. todas ficaram bem Isso. claras. Eu quero instalar no meu apartamento, mas o meu prédio não quer nada e tal. Eu consigo lugares que me cedem energia, Isso, como serve a energia elétrica normal, cede a Exatamente. Existe hoje usinas de energia solar, né, que é a geração distribuída, que permite você criar um sistema de crédito. Então, eles geram crédito e esse crédito pode ser abatido, inclusive, nos apartamentos. Tá? E você tem que mexer muito no Nada, você só vai receber na própria conta mesmo, você recebe um crédito de energia. Para isso, você paga essa empresa. Então, essa empresa cobra um valor mensal, que é para ter esse crédito, que geralmente é, obviamente, mais barato que a concessionária, e você recebe esse abatimento. Então, é muito interessante. Aí troca. Eu tenho uma empresa... Em vez de pagar para a concessionária valor, vou dar um exemplo aqui, R$500, vai pagar para a concessionária um valor mínimo, talvez uns 50, 100 reais, e a diferença você consegue pagar para essa empresa com desconto. Geralmente, o desconto está na faixa de 10% a 20%. E existem muitas empresas que fazem isso? Existe, cada vez mais estão surgindo as empresas. Porque para acontecer isso, precisa ter as usinas. E geralmente essas usinas, eles priorizam mais quem tem consumo um pouco mais alto. Então, nesse primeiro momento, eu vejo que muitas empresas focam mais em lugares que consomem 1.000, 2.000 por mês, né? Mas logo, logo, eu acredito que vai ser popularizado para consumos menores também. Que coisa legal. Muito legal. É uma tendência, né? Porque o Brasil é grande, né? O Brasil tem uma radiação muito boa, né? Um dado importante, a nossa radiação no Brasil é muito maior que a Alemanha, né? Que é um país que tem bastante energia solar. Então, dentro do mapa lá, você vê que o Brasil está numa área que a radiação é em torno de 5 e alguma coisa por dia. A Alemanha é 2 alguma coisa, a China é 3. Então, assim, o Brasil está numa região muito boa de radiação, chegando a ser o dobro de vários países da Europa. E aí a gente tem uma radiação boa, o preço do equipamento está caindo, cada vez mais está caindo ao longo dos anos, e o tarifa de energia aumenta. Então, eu sempre falo que a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem a tarifa de energia cada vez aumentando, o preço do equipamento baixando, e o Brasil está num lugar de boa radiação. Por isso que é onde tem esse boom aí. Eu tenho certeza que essa pergunta que eu vou te fazer é que você mais ouve. Não, pode perguntar. Eu tenho na minha casa energia solar, mas não faz sol. Certo. Aí choveu e tal, pegamos o inverno e tal. Tem algum problema? Não tem problema. Na verdade, quando você faz a conta da radiação, né, o INPE e outros órgãos que fazem o estudo, eles já veem a média dos últimos 25 anos.
Então, nessa Certo. média de 25 anos, eles tiram os dias de chuva e tudo mais, e eles contam uma média de radiação. Então, a radiação em si ela é muito boa. Ah, mas o dia de chuva vai gerar menos, né? Não vai gerar. Realmente, o dia de chuva ele não vai gerar muito pouco, mas os dias sol acaba compensando esses dias. Então, numa média do mês, média do ano, você vai ver que a radiação em São Paulo ou na sua cidade vai ser boa sim. Tá? Agora, se tiver muita sombra, aí sombra ele tem uma perda. Então, isso no cálculo do dimensionamento, a gente utiliza essa perda no cálculo. Então, ele prejudica um pouco a geração, mas eu diria que não inviabiliza a instalação. Porque, pelo que eu entendi, quando tem muita radiação, há uma espécie de um acúmulo, aquilo fica guardado, como se fosse uma reserva. Na verdade, o sol ele bate e ele já gera energia. A energia é instantânea. Então, ela é gerada instantaneamente e ela já é jogada na própria rede. Certo. Então, a rede, algum vizinho, alguma pessoa próxima vai gastar essa energia já. Mas o relógio medidor é o que tem que ser trocado. Então, quem está em energia solar sempre troca o relógio. Esse relógio chama bidirecional. Então, é um relógio que mede tanto para a entrada quanto para a saída. E aí, como ele mede os dois, no final do mês você consegue ver, né, o rapaz da concessionária consegue medir quanta energia foi injetada, quanto foi consumida. Então, com essas duas informações, ele consegue descobrir quanto foi seu crédito de energia. Então, mas a energia não é guardada. Tá? Muita gente, às vezes, acha que assim, vou guardar essa energia para usar depois. Na verdade, a energia ela é gerada e já consumida. Mas o relógio registra essa energia a mais que vai ser compensada no final do mês. Mas eu não corro o risco de ficar, por exemplo, sem energia Não, elétrica. porque a energia é da concessionária, né? A energia da rede. Entendi. Eles têm essa energia. Agora, tem um ponto importante, né? Aproveitando aqui o programa, quando cai energia da concessionária, quando não tem energia concessionária, o inversor tradicional on-grid, ele não funciona. Ele não vai gerar energia. Você precisa ter um sistema híbrido, que é com a bateria. Então, com a bateria mesmo, que é o sistema híbrido, ele conseguiria funcionar. Mas isso em situações em que não há energia. Tá? Quando tem energia, ele vai sempre gerar. O objetivo do sistema é reduzir a conta de energia. Esse é o objetivo. Quanto reduz mais ou menos? Cada painel reduz em média R$60 por mês na conta. Então, se cada painel reduz R$60 por mês e o cliente gasta 600, a conta seria em torno de 10 placas, esse cliente que gasta R$600. Então, R$60 por mês, ele reduz cada painel de energia solar. Se a minha conta for R$500... 500 dividido por 60. Aí daria uns 8, mais ou menos 8 placas, mais ou menos. Que com essas 8 placas, e aí quanto eu vou pagar por vai isso? pagar o mínimo da concessionária. Existe uma taxa mínima da concessionária. Em torno, nesse caso aqui, uns R$50, mais ou menos, a taxa mínima. Nossa, que maravilha. E 10% do valor. Exatamente. Então, eu que trabalho nesse mercado há 9 anos, né, eu vejo que todos os clientes que a gente já instalou no começo, lá em 2015, 2016, todos eles já recuperaram o investimento. Né? Então, hoje, o retorno de investimento é em torno de 2 a 5 anos no máximo. 2 a 5 anos. Então, em 2 anos, a pessoa já pagou o sistema. Né? Ela investiu lá, hoje o valor, ela já recupera o investimento. Então, e no caso da assinatura? Na assinatura aí, no sistema da assinatura, o objetivo não é retorno de investimento, porque como você está pagando valor mensal, você não tem um investimento, Sim. mas ele reduz em média 10 a 15% da conta de energia. Então, esse objetivo é reduzir a conta mensal. Então, esse aqui você tem uma fidelização, mas você pode, vamos dizer assim, ao final do contrato você cancela, você não é obrigado a ficar. Então, nesse caso, ele tem uma assinatura mensal. Mas aí você vai também ter uma economia que você falou... 10 a 15%. Tá? Então, isso é uma economia mensal. O outro não. O outro você já tem o sistema, por 2 anos você, vamos dizer assim, está pagando, depois o sistema é 25 anos. O sistema é seu, você é o seu próprio e é 25 anos de geração. Então, 25 anos vai estar gerando. É uma maravilha. Por isso que... Nossa. Assim, e no começo, né, assim, eu lembro muito de 2015, as pessoas tinham um pouco receio, né? Ficavam assim, mas vai dar certo, funciona. E aí... Eu já estou 9 anos no mercado, a gente se provou que o sistema é bem robusto, funciona, tem muito pouca manutenção, né? Então é muito bom essa tecnologia. Vamos partir para carro elétrico, sim. que é o xodó. Com certeza. Onde você vai, a conversa, carro Hoje elétrico. Hoje em dia é só carro elétrico, exatamente. A gente tem um treinamento também de carro elétrico, e surgiu em 2020, mais ou menos, né? Depois da pandemia, e a gente viu que começou a popularizar mais o carro elétrico. Já existia o Tesla, isso há vários anos, já é o pioneiro nessa área, mas no Brasil começou a aparecer os carros elétricos, e aí, eu sempre falo, né? Nosso curso, como é focado em instalador, a gente também quer formar um instalador de carregador de carro elétrico. Então, o nosso foco aqui é ensinar o instalador a fazer essa instalação do carregador de carro elétrico. Porque o carro elétrico, existe um carregador que ele é um carregador simples, que a gente fala que é com aquela tomada. Mas esse carregador, a gente brinca, é o carregador de step. Então, vamos supor, se você está usando o carro, por algum motivo, você deixou até o 0, e se precisa carregar um pouquinho, você consegue colocar a tomada para você voltar para casa e carregar. Certo. Mas o de casa, que é o chamado wall box, que é de parede, esse é o carregador que realmente carrega em 3 horas, mais ou menos, de 0 a 100. Então, esse carregador de wall box é o que a gente ensina o pessoal a instalar.
É conveniente ter um carro híbrido? Híbrido. Híbrido, sim, sem dúvida. O híbrido já existe há muitos anos no Brasil, né? O híbrido, eu acho que assim, atualmente no mercado, o híbrido, o pessoal opta mais, principalmente por distâncias mais longas, né? Você consegue não ter só a dependência do carregador. Você consegue carregar colocar gasolina e consegue usar. Então o híbrido é uma transição. A gente fala que o híbrido é uma transição entre o combustão até o elétrico. É bom, sem dúvida, mas a tendência do mundo é o elétrico. Eu sempre falo que assim, pode demorar um certo tempo, mas o elétrico é uma tendência porque cada vez mais, né, a poluição, a questão de áreas urbanas mesmo, até a poluição sonora também influencia bastante. Com o carro elétrico você não tem nenhum barulho, né? Então... É que hoje em dia a gente tem, imagina, uma viagem São Paulo-Rio, as duas maiores capitais do Brasil, né? Nós teremos uma certa dificuldade em encontrar pontos para esse recarregamento. Você acredita que em quanto tempo isso vai virar rotina? Tipo, é uma maneira que eu paro num posto de gasolina, eu vou parar e... Na verdade, às vezes a gente não conhece, mas o mercado hoje no Brasil já existe bastante pontos de carregamento nas estradas, tá? Existe um site chamado PlugShare. PlugShare é um site americano e ele coloca todos os pontos, né? Cada pessoa pode cadastrar os pontos de recarga. Então, se você abrir esse PlugShare, você vai ver que o Brasil já tem muito ponto de carregamento público, que são geralmente em lojas de conveniência, que é alguns redes Graal, redes na estrada, né, que tem esses pontos. Então, hoje, se você for para o Rio, no meio do caminho tem muito pontos de recarga já. É uma tendência a crescer mais. Não há dúvida que eu acho que a tendência até nos postos de gasolina ter, enfim, e eu acho que daqui a 5 anos, no máximo, o Brasil já está com muito mais pontos de carregamento, a autonomia dos carros vai aumentar, né? Então, hoje, os carros, em média, têm até 300, 400 km de autonomia. A tendência é o carro ter 1.000 km. A Tesla já anunciou que vai sair o carro com 1.000 km de autonomia. Então, você pensar que 1.000 km de autonomia é muita coisa. Não tem tanque de gasolina para 1.000 km. Né? E você consegue carregar, e você não precisa carregar tantas vezes. Né? Então, quanto maior essa autonomia, também você vai ter menos necessidade dos pontos de recarga. Vamos trazer para hoje. Claro. Eu vou para o Rio, aí tem que dar uma carga. Quanto tempo vai demorar isso? Existe 2 tipos de carregamento. Tá? O próprio carro tem 2 pontos de recarregamento. Um deles é o carregamento em casa, que a gente usa, que é de corrente alternada. Tá? Esse de casa demora em torno de 3 horas para carregar de 30% a 100%. Okay. O de corrente contínua, que é o que vai ter nas estradas, ele carrega em meia hora. Meia hora. Porque eu pego um café. No máximo um café. Então a ideia mesmo, essa ideia é essa. Então, depois de andar lá 300 km, você vai dar uma pausa para usar o banheiro, enfim, comer alguma coisa, e nesse período você recarrega lá meia horinha, suficiente para você continuar mais 300 km. Então esse é o raciocínio. Aí ele carrega totalmente. Totalmente. Então esse carregamento corrente contínua, tá? Ele geralmente tem nas estradas. E qual que é a diferença dele, né? O carregamento alternado, o carro precisa converter essa energia ainda. Então quando chega alternado, ele precisa converter isso aí. Por isso que ele demora mais. Quando é corrente contínua, ele já vai carregar direto a bateria. Então, ele quase que não tem limite, né? O limite seria a potência do carregador e tudo mais. E, geralmente, esses lugares têm uma potência muito alta. Então, obviamente, ele consegue carregar em torno de meia hora. Então, essa é o que o pessoal está usando. Esse carregamento é caro, Luiz? Você diz o carregador? Depende. Os carregadores mais residenciais, hoje já na faixa de uns 3 a 4 mil reais esse carregador. Mas os carregadores grandes, corrente contínua, aí pode chegar até 10, 30, 40 mil reais, dependendo da potência dele. E no posto, quando eu paro para carregar, ou no posto de carregamento? Sim. Não tem nenhum custo. Não tem nenhum custo. Então, hoje, a pessoa tem usado bastante. Na verdade, sim, não há um custo direto. Inclusive, a legislação proíbe que você cobre diretamente o custo. Mas, lógico, se for um estacionamento num shopping, por exemplo, ele está cobrando o tempo que você vai ficar no estacionamento. Então, o uso da vaga, vamos dizer assim, pode ser cobrado. Não pode ser cobrado o valor da energia consumida. E num prédio? E no prédio existem hoje soluções bem interessantes, né? Algumas empresas têm carregadores que você pode colocar cartão RFID. Tipo esses cartões que tem um chip dentro, né? Então, cada morador que vai lá, ele coloca o cartão, ele aparece o morador do apartamento tal. E aí ele mostra quanto tempo você usou naquele mês e aí ele é cobrado de acordo com o uso do mês. Como se fosse um cartão de crédito? Como se fosse um cartão de crédito, né? Ele marca quem é o morador que usou naquele mês e ele cobra o valor correspondente a isso. Os públicos, então, não são... O público não tem isso, né? O público não cobra nenhum valor. Nossa, é uma economia impressionante. Por isso que muita gente tem usado bastante, né, os carregadores de shopping, tem usado carregadores de lugares para carregar. E até a gente estava discutindo com o pessoal que tem gente que nem tem o carregador em casa e carrega fora mesmo. Outra coisa, de novo pergunta de leigo, claro. Né, que as pessoas, de novo, acho que fazem muito para você.
Carro elétrico, o cara fala assim, nossa, se eu levar um choque, se Muito cair um difícil. raio Não, ali, não dá. como é que O funciona? carro é embaixo, na verdade, como é que funciona? Embaixo a bateria é toda no fundo do carro. Então o carro é muito mais pesado que a maioria dos carros, porque a bateria fica no solo, no piso. Certo. E essa bateria é toda vedada. Então, mesmo em situações de enchente, de qualquer situação Raio, elétrica, tudo. ele é todo vedado. Então, é muito difícil ele, vamos dizer assim, ter abrir ou coisa. É bem vedado, tá? Então, assim, eu brinco que o carro elétrico não tem como capotar. Não tem, ninguém tem condições de capotar o carro, porque como ele é tão pesado embaixo, no carro nunca vai capotar. Tá? É muito difícil. Então o carro é bem vedado, ele tem resistência muito boa. E o melhor aqui no Brasil, eu vejo que assim, uma das procuras mais é por causa do valor também, né? A gasolina é muito cara, né? Então, hoje, para encher um tanque inteiro com energia elétrica, você gasta em média R$40, 40, R$50 no máximo. E um tanque custaria 200, né? Então você vê que é uma economia muito, muito maior. E a potência? Potência muito boa, né? Como ele tem um torque instantâneo, então como ele é um motor elétrico, quando você pisa ele no acelerador, ele já instantaneamente ele já vai, ele não tem marchas, né? Então a marcha dele é só positiva ou negativa, ou seja, para frente ou para trás. Mas para frente você consegue ter torque instantâneo. Hoje por isso que os carros elétricos conseguem ter uma velocidade de aceleração muito rápida, né? Tem alguns carros como a da BYD que é 3 segundos, né? 3 segundos era 100. Então, antigamente, se 0 a 100 em 3 segundos, você tinha que ter carro hiperesportivo, motores, não sei, tantos cavalos. Hoje, não. Com carro elétrico, você tem um carro, obviamente, sedã, né? Mas que consiga esse tempo. A gente vê carros mais híbridos, sim, né? Sim. Mas em valores assim como 100, 150 sim. mil reais, que certo. é um preço de um carro médio certo, hoje. A tendência é baratear esse com carro? certeza, com certeza. A BYD mesmo entrou forte no setor e ela está com preços assim na faixa 100 mil, né? O mais barato deles custa 100 mil e pouco. Então, acho que cada vez mais está baixando. Vai entrar, acredito, vai ter outros concorrentes, vai ter outras opções de modelos, mas carro elétrico é uma tendência de baratear mais. Interessante. Muito então, bom. quer dizer, mesmo quem não estiver preocupado com o meio ambiente e tal, ele vai acabar até por uma questão de economia. Admitindo. Eu sempre falo, pessoal, que assim, essa questão da ecologia ela é muito importante. Então, muitas empresas usam isso como sustentabilidade, mas o que vai realmente fazer a diferença na hora de popularizar a tecnologia é o valor, é o bolso. retorno, é o bolso. Né? Então, na hora que o sistema vê que realmente é muito mais viável, que é uma tendência, inclusive em outros países como a China, vi um documentário que lá nas grandes cidades tudo carro elétrico, né? Centros urbanos você tem moto elétrica, carro elétrico, frotas elétricas. Então hoje, no Brasil inclusive, né, grandes varejos, empresas de varejo só tem carros de transporte elétricos. E nos Estados Unidos? Também. Tem o Tesla, né? E tem popularização dos carros elétricos. É uma tendência. Talvez demore, eu sempre falo, pessoal, assim, talvez demore 5, talvez demore 10 anos no máximo, mas não tem como negar que ninguém mais vai voltar para o combustão, né? Quem for do combustão é sempre uma tendência, combustão para o híbrido, do híbrido para o elétrico. E talvez até outra tecnologia, né? Você falou que a manutenção da energia solar é bem barata. Sim. E a do carro elétrico? É muito mais barato ainda, porque tem 1/3 a menos de peças. Então ele não tem troca de óleo, não tem troca de filtro, ele não tem essa parte mecânica da coisa, né? O que tem de manutenção, a gente fala que assim, é bateria da parte só de ligar, e a coisa de maçaneta, coisa de acessórios, mas assim, é muito pouco mesmo. É roda, pneu, né? Essas coisas. Coisa. É muito bom. Inclusive, eu li que as empresas que estão entrando agora estão dando 5, 6... 5 anos de garantia, né? Alguns sem limite de quilometragem, enfim. E assim, é muito bom. Vou falar as partes ruins do carro elétrico. Então, vou comentar um pouco também assim, de alguns pontos importantes. Lógico. Né? Dizem ainda questão da revenda do carro elétrico. Né? Então, realmente, assim, é uma coisa que não dá para prever ainda como seria essa revenda. Então, quando revender esse carro, vender, quanto que ele vai desvalorizar. Isso é meio difícil de explicar. Mas hoje mesmo, os carros híbridos, tá? Eles também têm uma bateria. Então, hoje, existe carros híbridos há mais de 15, 20 anos. Você vê que depois que a bateria, vamos supor que realmente ela não carregue mais, você ainda consegue trocar esse conjunto de baterias. Tem um custo, obviamente, mas você troca essa bateria depois de 10, 15 anos e o carro continua funcionando. Então, assim, apesar da bateria ter uma vida útil em torno de 10 a 15 anos, que é bastante tempo, você consegue trocar a bateria e consegue continuar usando. Exatamente. E não vai ter o custo do carro, obviamente. Muito menos. Hoje, assim, é um custo alto. Hoje, se você for trocar hoje existe uma faixa de uns 30 mil reais, talvez, para trocar essas baterias. Mas ninguém vai trocar hoje, desde que tenha a garantia e tudo mais. Mas depois de 10, 15 anos, talvez seja necessária a troca. E eu diria que até lá também, as baterias tendem a baixar também o preço, né?
Então, E é como se você fosse trocar um motor de um carro com, sei lá, 100, 200... Também é o mesmo raciocínio. Que não é barato. Que não é barato. Então, essa é uma situação. E a questão das peças, né? Que o pessoal comenta bastante, que teve casos do pessoal que já tem o carro elétrico, bateu o carro e a concessionária demora aí talvez um mês, 2 meses para trazer. Mas acho que é uma questão de tempo. Como é coisa nova, todo mundo tá usando esse carro, então ainda não tem tantas peças. Mas logo, não é que não tem impedimento de fazer essas peças. A questão de importação, questão de burocrática de trazer. Mas assim que tiver a peça, não vai ter problema. Ou seja, não tem volta, né? O não futuro tem volta. é esse. Essa é o futuro. E aí a nossa empresa, como é focada em treinamentos, a gente foca sempre na parte de instaladores, de como dar esse auxílio para a pessoa realmente montar um negócio. Então eu tenho muitos casos legais do curso de carro elétrico. O pessoal que fez o curso comigo montou projetos para condomínio, montou projetos para supermercado. Então uma moça fez o curso, ela montou um condomínio lá na cidade dela, lá com, não sei, 30, 50 carregadores lá de uma vez. Então a tendência é cada vez mais prédios também instalarem esses carregadores. Como é que a pessoa tem acesso ao seu curso? Certo. Nosso curso chama LGL Solar, tá? Ela surgiu no solar, então chama LGL Solar. E aí esse curso tem no Brasil todo, tá? O de energia solar a gente tem 25 unidades e o de carro elétrico atualmente tem em São Paulo, mas nos próximos meses a gente está expandindo para outras cidades também. É só presencial? Presencial. Durante a pandemia, a gente até fez o curso online, né? Mas a gente vê que eu gosto que o aluno mexa na parte mais prática. Então, todos os nossos cursos têm aula prática. Então, a pessoa realmente instala com a mão na massa, aprende mais, tem um contato com o professor. Não sei, talvez o nosso público também, ele gosta mais de contato. Então, é o nosso curso presencial. Eu não tenho atualmente online. O carro elétrico até tem um curso online, mas é um EAD, né, que caso a pessoa não consiga ir no local, ela consegue assistir. Mas, em geral, o nosso curso são presenciais. Então, como é que entra para Chama fazer? LGL Solar. Tem no Instagram, no Facebook, né, redes sociais. Joga no Google lá, LGL Solar. Tem os treinamentos. Maravilha. Obrigado, viu, Luiz? Você esclareceu bastante. Eu fiquei com uma vontade maluca com certeza. de ter uma energia solar e comprar um carro elétrico. Com certeza. E nosso curso a gente traz o carro. Então a pessoa consegue ver, a gente dá uma volta no carro elétrico, a gente vê todos os detalhes da parte elétrica dele também. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu vou lá no curso, porque eu tô entrando nessa. nessa. Gostar bastante, viu? Muito obrigado pela oportunidade aqui, pessoal da CrossFox, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Estamos encerrando mais um Conexão CrossFox. Olha, legal, hein? Muita dica boa. Um abraço.